Glória a Deus, a você que está visitando a gente nesse segundo culto, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. O primeiro culto estava tão cheio que a gente não consegue nem ver direito quem está aqui. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para cultuá-lo na beleza da sua santidade. E eu desejo muito que você saia daqui tocado, ministrado pela palavra do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero meditar nesse tema que está posto para nós aqui e para você de casa também. Esse culto nós transmitimos, o primeiro culto não transmitimos. Então eu quero cumprimentar você também que está acompanhando da sua casa, do hospital, do trabalho, onde quer que você esteja. Deus te abençoe e toque teu coração nessa hora em nome de Jesus. Nós vamos meditar nesta noite, nesta mensagem, que será dividida nessa semana e na próxima, no próximo domingo, que tem como título da mensagem, Os Dois Montes. E eu espero que no final desses 2 domingos vocês tenham clareza do que nós queremos dizer com os dois montes. Os dois montes, experimentando o poder, mas também a presença de Deus. E quando, para você não ficar curioso, querendo saber que montes são esses, quando eu me refiro a esses montes, eu estou me referindo a 2 lugares que marcaram a vida de um homem de Deus chamado Elias. Teve 2 montes que a glória do Senhor, de alguma maneira, em expressões distintas, marcou a vida do profeta Elias. O primeiro monte, Monte Carmelo. O segundo monte, Monte Horebe. E em proporções e aspectos distintos, todos nós precisamos do Monte Carmelo, todos nós precisamos do Monte Horebe. E Elias viveu grandes e profundas experiências com Deus, nesses 2 montes, nesses 2 lugares. E eu desejo que de alguma maneira nós também possamos viver. Nós precisamos do lugar onde há o derramar da glória, do fogo de Deus, onde queima o holocausto, onde Ele manifesta a sua glória, o seu senhorio. E nós precisamos disso, e buscamos isso, e queremos este poder de Deus que nos envolve, que mostra que Ele é fogo consumidor. Mas é verdade que na nossa caminhada nós também precisamos nos encontrar com Ele no Horebe, o lugar onde Ele fala particular ao nosso coração, onde passa uma tempestade, Ele não está, onde vem um fogo, Ele não está, mas de repente uma brisa suave. E ali o Senhor restaura o coração daquele homem, e este é o lugar onde o Senhor também restaura o meu e o teu coração. Eu quero situar você um pouquinho sobre a vida deste personagem icônico, esse personagem extraordinário que é o profeta Elias. Israel, quando ele estabelece a monarquia, ali nos reinados de Saul, Davi, depois Salomão, são 120 anos de governo de uma monarquia que é chamada da monarquia unida, o Reino Unido. Israel tinha um rei. Por muito tempo Israel não teve rei. E o desejo de Deus não era que Israel tivesse rei. Ele desejou sempre ser o Senhor e o rei do seu povo. Mas chegou um momento em que Israel olhou as nações, todos tinham um rei, um líder, uma figura, e Israel quis. E Deus permitiu. Existem coisas que estão dentro do que nós chamamos a vontade permissiva de Deus. E o Senhor permitiu, e o Senhor entregou a eles um rei. E durante 120 anos, 40 de cada um deles, o reinado de Saul 40, de Davi 40 anos, de Salomão 40 anos, a monarquia, o reino foi unido. Mas quando Salomão morre, o rei que sucedeu ali divide de alguma maneira Israel. E das 12 tribos, 10 tribos formam o reino do norte, 2 formam o reino do sul. E nós vamos nos deter porque o ministério de Elias ele está muito focado no reino do norte. Ele foi, de alguma maneira, exerceu o seu ministério durante o reinado ali, enquanto o reino do norte ainda existia. Esse reino do norte, 10 tribos das 12, eles tiveram ao longo da sua história 19 reis. Nenhum dos reis de Israel foram homens tementes ao Senhor que buscou a face do Senhor. Nenhum. Isso é triste de pensar. 19 reis de Israel, nenhum deles
foram, de alguma maneira, pessoas que andaram com o Senhor. Nenhum deles. Mas teve um que se superou. Sempre tem o pior, né? E este tem o nome de Acabe. Acabe conseguiu ser o pior rei dos 19 reis do Reino do Norte. Ele conseguiu ser o pior com excelência, né? E ele tem esse título e ninguém tira dele. Acabe, ele foi o pior rei. Ele foi o 7º rei, né, nessa dinastia do reino dividido. Ele ocupou a 7ª posição das 19 posições. E ele é tido como o pior rei de todos. Por quê, queridos? Porque Acabe, ele foi um homem frouxo. Ele foi um homem facilmente manipulável. Ele foi um homem que não seguiu princípios e valores inegociáveis. E começa pelo seu casamento. Ele se casou com a filha de Etibaal. Etibaal era rei dos Sidônios, um povo fenício. Portanto, ele foi escolher, ele sendo um israelita, ele foi escolher mulher fora do seu povo. E a Bíblia é clara em relação a isso. E eu falei no primeiro culto e repito, principalmente para você que ainda não tem a tua cara metade, o teu cônjuge, enfim, cuidado com as suas escolhas, não brinque com isso. Não há nada pior na vida de um ser humano do que estar com a pessoa errada. Isso atrasa a vida completamente. Não há nada pior do que um namoro errado, do que um casamento errado. Nada é pior do que isso. É muito sério quando eu falo sobre isso, porque, queridos, um relacionamento errado é o resto de uma vida correndo atrás do prejuízo. E a gente vê um Acabe começando tudo errado. A filha de Etibaal, esse rei dos Sidônios, se chamava Jezabel. Nunca deu nome numa filha de Jezabel, em nome de Jesus, viu? Não, nem que você gostar do nome, não corra, não faça isso. Jezabel era uma mulher diabólica. Jezabel era uma feiticeira. Jezabel era uma mulher extremamente manipuladora. Jezabel era uma assassina. Há muitos adjetivos para ela, muitos, mas esses são os principais. Foi essa mulher, Jezabel, que trouxe e estabeleceu dentro de Israel o culto a Baal. Foi ela que estabeleceu, e pior, queridos, quando nós falamos dos profetas de Baal, do culto a Baal, nós às vezes achamos que era um povo pagão ali, e que vivia adorando a Baal, não sei o quê. Ela estabeleceu dentro de Israel, vários profetas do Senhor se perverteram e passaram a ser profetas de Baal, falsos profetas, deixaram a fonte de águas vivas e cavaram cisternas rotas para eles mesmos. E agora eles eram profetas de Baal. E esse é o contexto que nós estamos vendo de Israel, querido. E essa mulher, ela perseguiu e matou tantos e tantos e tantos profetas do Senhor. Ela era uma assassina. O pai dela, o Etibaal, ele era sacerdote de Azera. Então veja que lugar Acabe foi se enroscar. E ele traz ela para ser nada mais nada menos do que a rainha. Se ele é o rei, ela é a rainha. E quem mandava no reino nessa ocasião era ela. Porque uma mulher manipuladora, ela manipula tudo. O que dirá o marido? Portanto, Israel está debaixo de um domínio de uma mulher extremamente pagã, uma mulher diabólica, manipuladora, assassina. Eu não estou diminuindo a responsabilidade de Acabe, porque ele tinha o dever de ser o homem, o rei, e pôr os limites, mas ele não o fez. Eu estou situando você porque é em meio a essa crise espiritual que Deus levanta o profeta Elias. O momento não é bom, nada bom. Jezabel mata profetas. E Deus levanta o profeta Elias neste contexto. E Deus manda este homem que não vem de uma família real, não vem de uma escola de profetas, não é uma pessoa conhecida, ele é de uma região ali desconhecida, pequena, insignificante. Deus levanta Elias
com uma autoridade única. E Deus dá uma ordem para ele ir até Acabe e dar uma sentença para Acabe. E a sentença é a seguinte: olha, Acabe, eu juro, pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. De alguma maneira, o que Elias está determinando ali para o rei, a partir desse instante, uma crise começa a ser instaurada no teu governo. Porque quando há uma crise de chuva, de águas, a economia ela é totalmente abalada. Não há animais, não há plantações, não há agricultura, não há economia nenhuma. Hoje, nos dias de hoje, com tanta tecnologia, se faltar a água, nós estamos perdidos. Hoje, nos nossos dias, o que dirá quase 3.000 anos atrás, né? A água é vida. Nós precisamos de água para tudo. E neste tipo de economia agrícola aqui, não tem outra maneira. E a pergunta que a gente se faz é: por que Deus diz para Elias dar esse recado para Acabe, dizendo que não vai chover? É mais do que não vai chover, querido. Não vai cair nem orvalho. Porque a gente está numa época, por exemplo, mais fria, que não chove. Mas todas as manhãs, quando a gente vai ver o carro, alguma coisa, ele está coberto, né, de uma aguinha, de um orvalho que cai e molha. O orvalho, ele umedece a terra. E ele permite que aquela terra, de alguma maneira, ela produza, ela tenha, né, a umidade necessária. O Senhor está dizendo: não tem nem orvalho, nada. Durante todo esse tempo, exceto mediante a minha palavra. Ou seja, o que ele está dizendo é que não vai chover, nem orvalho vai cair, até que eu diga que vai cair. E é claro que essa situação foi um ataque direto aos principados que regia Israel naqueles dias. Baal era considerado, queridos, o padroeiro da prosperidade, o Deus das chuvas, Deus da tempestade. Sendo assim, as primeiras crias do rebanho, as primeiras colheitas, ao invés de serem entregues ao Senhor como primícias, estavam sendo oferecidas a Baal, dizendo: é por causa de você, ó Senhor, Deus das chuvas, Deus da tempestade, que estão aqui as minhas primeiras crias, a minha primeira colheita, e estavam deixando de entregar aquilo que era do Senhor, primícias. Nós aprendemos e sabemos o que é isso. Sem chuvas, sem orvalho, não tinha colheita, não tinha cria, e Deus estaria arruinando a reputação de Baal diante do seu próprio povo. E é isso que ele fez no Egito, quando ele mandou as pragas. É isso que ele está fazendo de novo aqui, quando ele diz para aquele povo: não vai chover, nem orvalho vai cair. É claro que quando Elias se coloca diante do rei, tendo uma mulher tinhosa por trás, como Jezabel, é claro que a vida dele está em perigo. E Deus o manda imediatamente sair e se esconder. E ele vai para uma região desértica, e ele se esconde ali próximo a um riacho chamado Riacho de Querite, a leste ali do Jordão. E ele vive um tempo ali, não sabemos exatamente quanto tempo, mas ele era alimentado por corvos, e ele bebia aquela água do riacho, e ele ficou ali por um tempo. Ele fez exatamente o que o Senhor mandou, e ali ele ficou. Só que, querido, mesmo estando fazendo a vontade de Deus, seguindo as diretrizes do Senhor, estando no centro da sua vontade, nós podemos passar por problemas. A primeira coisa que nós não podemos esquecer nunca, queridos, é que quando Deus estabelece uma sentença sobre um povo, uma nação, nós, seus servos que fazemos parte daquela nação, vamos sofrer as consequências juntos. Não tem como fugir. Por mais que no momento ou outro Deus nos dê escape, Deus mande livramento para as nossas vidas, nós sofremos como povo, como um grupo de pessoas. Por isso a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas eles esqueceram, abandonaram o Senhor, negaram o Senhor, estavam adorando outros deuses, deuses que não falam, deuses que não se movem, deuses que nada podem fazer. E agora, de alguma maneira, ele vivendo no centro da vontade do Senhor, a crise chegou. Lá no riacho de Querite, ele secou. Não tem mais água. Não sabemos se passou 6 meses, 1 ano. Fato é que ele não tem mais. A Bíblia diz, em 1 Reis 17, verso 7,
Tempo depois o riacho secou por falta da chuva. Querido, em todo tempo, Deus quer que a gente viva dependendo dEle, em todo tempo. Adversidades, homens de Deus também vão enfrentar. Consequências dos juízos de Deus também iremos enfrentar. Mas confiamos no Senhor, aquele que nos dá escape, nos dá livramento em todo o tempo. Deus então pede para que ele saia dali e vá para uma cidade chamada Sarepta. O problema é que ele está escondido no deserto. Existe uma busca, uma caça a Elias, comandada por Acabe e Jezabel, procurando ele vivo ou morto. E a hora que ele tem que sair do deserto de Querite e ir até a cidade de Sarepta, são 150 km de viagem. E há uma exposição, há um risco de eu ser visto, eu ser morto. E Deus manda ele fazer isso, e o Senhor diz para ele, olha, eu ordeno, vá à cidade de Sarepta, eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe dê comida. Ele não tem nada, o Senhor manda ele ir para lá, e uma viúva, o Senhor tem um senso de humor único, uma viúva vai te dar comida. E está lá, Elias toca a vida, e ele vai para Sarepta. Sarepta significa fornalha, literalmente Deus colocou ele na fornalha. E ele vai para a cidade de Sarepta, correndo risco, mas confiando na palavra do Senhor. Homens e mulheres de Deus se movem debaixo da palavra do Senhor. Nós não nos movemos por aquilo que vemos, por aquilo que cremos, nós nos movemos pela palavra do Senhor. Se Ele mandou, nós obedecemos a palavra do Senhor, crendo que aquele que falou é fiel para cumprir o seu propósito. E ele fez isso. E ele chegou na cidade de Sarepta, querido. Quando ele chega ali e encontra a tal viúva, ele pede para ela um pedaço de pão. E a resposta da viúva, para não dizer outra coisa, é assustadora. Ela diz assim para ele, olha, eu não tenho pão. Eu só tenho um pouquinho de farinha num jarro e um pouquinho de azeite numa botija. E eu estou aqui colhendo uns 2 gravetinhos para levar para casa e preparar para mim e para o meu filho a última refeição, para que a gente coma e depois a gente morra. A viúva não estava assim, entregando os pontos. Ela simplesmente tinha consciência que não tem onde buscar comida. Há uma escassez, há uma crise, não tem chuva, não tem alimento, ninguém tem. Não adianta eu bater no meu vizinho, porque a situação dele é igual à minha. E na casa dela, o que ela tinha era tão pouco, que dava para ela fazer a última refeição para ela e para o filho. Mais nada, ela não tinha mais nada. E foi para essa viúva que o Senhor falou, vai que eu vou mandar uma viúva, te fornecer comida. Muito bem. E a viúva está nessa situação. E aí a Bíblia diz para nós que Elias olhou para aquela viúva e disse o seguinte, mulher, não tenha medo. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na tua vasilha não vai acabar. E o azeite na tua botija não vai secar. Até o dia que o Senhor fizer chover de novo sobre essa terra. E eu penso que essa palavra profética, ela foi nada mais, nada menos do que aquele homem de Deus proferir verdades e decretos espirituais de vida sobre aquela mulher. Homens e mulheres de Deus carregam uma autoridade de Deus. E quando ele chega naquele lugar e aquela mulher diz, eu não tenho pão para te oferecer, e o que eu tenho é tão pouco que é a última comida minha e do meu filho, e depois nós vamos morrer. E aquele homem declara sobre a vida dela palavras de vida, de bênção, de abundância do Senhor na vida dela. Nós muitas vezes entendemos que tudo que um profeta falou é porque o Senhor falou para ele, mas eu creio que o Senhor Deus é um Senhor que muitas vezes Ele confirma a palavra dos seus filhos, das suas filhas. Muitas vezes nós vemos na Escritura dizendo, assim aconteceu para que se cumprisse conforme foi dito pelo profeta tal.
O Senhor é tão fiel para com um homem e uma mulher que anda nos seus caminhos, que Ele faz aquilo que este homem e essa mulher falou, né? Quando, lógico, são movidos, né, pelo Senhor para declarar verdades eternas do Senhor. E o milagre aconteceu, você sabe da história, eu não sei como que se deu isso, mas aquele pouquinho de azeite e de farinha não acabou. Era para ser a última refeição, mas um milagre aconteceu. A mulher fazia comida e tinha um pouquinho, ela fazia comida e ainda tinha um pouquinho, ela fazia comida e ainda tinha azeite, ela fazia comida e ainda tinha farinha. E assim foi até que voltou a chover. Às vezes a gente não vê, mas Deus faz isso na nossa vida. Quando você olha e fala, Senhor, eu não sei como eu pago todas as minhas contas. Eu não sei. Às vezes você ganha tão pouco e você vive dignamente no sentido de não dever nada a ninguém, pagar todas as suas contas, honrar o teu nome. Você é tão abençoado que às vezes você, de alguma maneira, vive o que uma pessoa que ganha 10 vezes o que você ganha não consegue fazer. Há um mistério de Deus, há um milagre de Deus. Eu creio nisso. Toda vez que eu falo dessa passagem, me lembro disso. Eu não tenho como esquecer o vô, né, da minha esposa, seu Jovelino, londrinense, servo do Senhor, batista de mais de 60 anos, um homem de Deus. É impressionante como que aquele senhorzinho simples vive algo inexplicável nesse sentido. É inexplicável. Você pode bater na casa de qualquer outra pessoa ali, qualquer outro. Você vai, às vezes, ver um pouco caso aqui, ali, uma indiferença aqui e acolá, mas na casa daquele senhorzinho não tem uma vez que você não vai ali, que ele não dá o melhor dele. Uma pessoa aposentada de salário mínimo, gente, que fez a sua casinha, deixou casa para filho, isso. É inexplicável, Dedé, é inexplicável. Eu sempre me lembro do seu Jovelino, que Deus abençoe a vida dele. Mas, enfim, você conhece esse texto, eu não quero me deter nos detalhes dele, mas o fato é que o milagre está acontecendo em Sarepta, na casa de uma viúva. E Elias está vivendo do milagre, porque Deus falou que aquela viúva ia dar alimento para ele, mas ela não tinha. Deus trabalha com seus propósitos, enfim, que muitas vezes nós não entendemos. Mas o texto diz para nós que nessa casa que Deus tem, de alguma maneira, mostrado os seus milagres, acontece uma tragédia, o filho da mulher é adoecido e morre daquela doença, subitamente. E a viúva que tem Elias e está dando abrigo, acolhida para ele, quando vê aquilo, ela de alguma maneira acusa Elias de ser o culpado pela morte do seu filho. Isso mostra para a gente como que na dinâmica da vida, muitas vezes nós precisamos aprender a lidar com as dores de alguém que está perto da gente. Às vezes aquela pessoa só não está sabendo lidar com uma dor, ela só não está sabendo lidar com um problema e quem está mais perto dela é você, então você vai acabar sendo responsabilizado. E muitas vezes a gente responde na mesma moeda, estoura com a pessoa, quando não era para ser assim. E Elias não fez isso. Aquela mulher, ela diz, homem, o que foi que eu te fiz, homem de Deus? O que eu te fiz? Você veio lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Ela pergunta para ele. Cara, que dureza. Porque a mulher pensa, se ele é um homem de Deus e está aqui, e o meu filho morreu de repente, o que era pior? Ela queria morrer, ela e o filho. Não o filho morrer por causa de doença, não por inanição, por não ter comida. E ela pergunta, e talvez ela tenha sentido e trazido à sua memória as suas culpas, seus pecados, e nesse momento ela se viu ali como se ele, representando um homem de Deus, fosse cobrá-la de alguma maneira sobre os seus pecados anteriores. Elias ensina-nos ficando completamente calado, ele não abre a boca, ele não se defende, ele não diz, mulher, você está louca, você está me acusando de algo que eu não tenho nada a ver com isso. Ele não faz isso. A Bíblia diz que ele pega aquele menino no colo, morto, ele sobe para o andar superior da casa, e ali ele se derrama diante do Senhor. E ele ora ao Senhor, Senhor, meu Deus, faze voltar à vida este menino.
E pela primeira vez nas Escrituras, ao registro de uma ressurreição. Aquele garoto que estava morto, reviveu. E aquele que subiu com o menino morto para cima, desce com o menino vivo e entrega para aquela mãe, dizendo: estou aqui o teu filho, ele está vivo. Deus fazendo tantos milagres através da vida deste homem, e vivendo tudo isso. E essa mulher, a Bíblia nos conta que quando acontece tudo isso, ela declara uma coisa para ele, ela diz: agora eu sei, verdadeiramente, tu és um homem de Deus. E eu creio que não há nada melhor, mais bonito, para um homem e para uma mulher de Deus, do que alguém reconhecer Deus na nossa vida. Não há nada melhor numa casa, numa família, numa vizinhança, numa igreja, quando alguém olha para a gente e fala: eu vejo Deus em você. Isso é extraordinário, né? Elias não era um homem que tinha superpoderes, não era um mercador da fé, não era alguém que usava sua autoridade profética, a unção que havia sobre ele para se beneficiar de forma nenhuma. Nós vemos isso na vida desse homem em todos os detalhes. Ele não usa tudo isso como espetáculo para autopromoção, pelo contrário. Ele faz tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. E o nome do Senhor é glorificado quando alguém olha para mim e para você e diz: eu vejo Deus na sua vida. Tenha esse objetivo, querido, viver para que as pessoas digam assim: eu vejo algo diferente em você. E que elas saibam que esse diferente que elas veem em você é o Senhor resplandecendo na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Enfim, depois desse milagre, dessa ressurreição inédita, né, nunca havia acontecido algo parecido. Deus dá uma ordem para Elias: eu quero que você vá se encontrar com o rei Acabe. E Elias segue e obedece à ordem do Senhor. Já haviam se passado 3 anos que não caía uma gota sobre Israel, nem orvalho, nem chuva. 3 anos inteiros haviam se passado. E Elias, quando ele está voltando, ele encontra com Obadias, e Obadias, de alguma maneira, é o mediador para ir até Acabe e avisar onde que Elias estaria esperando ele. Obadias tenta dissuadir Elias da ideia: ele vai te pegar, ele vai te matar, não faça isso. E Elias falou: o Senhor mandou, eu peço que você avise que eu estarei em tal lugar. E ele esteve lá, e quando Acabe recebe o recado e ele vai, enfim, com as suas tropas, encontrar Elias, quando ele encontra Elias, diz o versículo 17 do capítulo 18, que ele diz: é você mesmo, perturbador de Israel. Era assim que Acabe chamava Elias. Elias está sendo procurado vivo ou morto durante 3 anos, e agora Elias se apresenta, né, e Acabe fica inconformado com aquilo e diz: é você mesmo, perturbador de Israel. E o homem de Deus, uma mulher de Deus, tem autoridade conferida pelo Senhor. E Elias responde assim para o rei: eu não tenho perturbado Israel, mas você e sua família têm. E aí ele complementa dizendo: vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Eu não sou perturbador de Israel, vocês são. Em outras palavras, ele está dizendo: se nós estamos passando por toda essa crise, é por culpa sua, da sua família, do seu reinado, da sua autoridade, por ter abandonado o Senhor nosso Deus e a sua palavra, e ter se contaminado, se prostituído com falsos deuses. E Elias, ali, na lata do rei Acabe, ele fala isso. E ele, investido de uma autoridade que a gente não consegue compreender, ele pede para que Acabe convoque todo o povo de Israel para ir para o cume do Monte Carmelo. Por isso, os 2 montes. Ele pede para que o povo de Israel vá para o cume do Carmelo, e ali, de alguma maneira, vai haver um duelo, para que o Senhor mostre a sua glória, a sua Shekinah, o seu poder, e desbanque para sempre esses deuses falsos, né? Baal, Azer e qualquer outro. E ele
pede para que convoque os 450 profetas de Baal, chame também os 400 profetas de Azera. Era um homem de Deus para 850 falsos profetas, mas é um homem de Deus, e os outros podem ser quantos for, porque são profetas de um Deus falso, né? Por mais que nós comentamos, o Satanás tem poder, mas o Senhor nosso Deus tem todo o poder, e Ele estabeleceu que naquele dia nenhum poder das trevas seria manifesto, porque Ele cerrou os céus, e o único fogo que desceria dos céus era o fogo que vem do Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que tem todo o poder. E Ele estabeleceu assim. Baal era o Deus da colheita, era o Deus das chuvas. Azera era o Deus do sexo, o Deus da guerra. E Elias está convocando todos os profetas dessas entidades. E a Bíblia diz, lá no capítulo 18, verso 21 de 1 Reis, Elias se dirige ao povo, não aos falsos profetas, ao povo que está ali no cume do Carmelo, e ele diz o seguinte: ei, até quando? Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando vocês vão ficar titubeando entre dois pensamentos? Eu sirvo a Deus, eu sirvo a Baal, eu sirvo um pouco a Deus, eu sirvo um pouco a Baal. Não dá para ser assim, queridos. E nós muitas vezes não temos os nossos Baalins, mas nós temos os nossos deuses modernos. Você vem numa igreja, vem num culto no domingo, ouve a palavra, é ministrado, mas a tua segunda, a tua terça, a tua quarta, você é exatamente como qualquer pessoa que não conhece o Senhor. Você está justamente fazendo a mesma coisa que o povo de Israel fazia. E Elias pergunta: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Lembre-se que a gente fala isso constantemente. O povo de Israel nunca abandonou completamente o seu Deus. O grande problema é que eles continuavam oferecendo sacrifícios aos deuses de Israel, mas eles faziam também a todos os outros deuses. E se tem uma coisa que Deus não suporta, é que a gente tire dele a exclusividade da nossa vida. Ele não permite isso de jeito nenhum. Ele é um Deus que tem ciúmes de mim e de você, como diz a canção. Ele tem ciúmes de mim e de você. Ele quer que nós sejamos povo exclusivo, de propriedade exclusiva dele. Não é um dia, não é uma noite, não é uma semana, é todo o tempo, é todos os dias. E ele chama o povo. E Elias, se dirigindo ao povo no cume do Carmelo, ele diz: se o Senhor é Deus, sigam-no. Veja que ele está convidando o povo a parar de oscilar entre uma opinião e outra. Se o Senhor é Deus, sirvam o Senhor. Se Baal é Deus, sirvam a Baal, mas parem de servir a Deus e a Baal. Parem de ter uma vida dupla. Parem de viver uma vida para fazer algumas coisas para Deus e algumas coisas para falsos deuses. Até quando você vai viver em cima do muro? Até quando você vai viver uma vida cristã que você não se posiciona e deixa o que precisa deixar? Até quando? O que Elias falou no cume do Carmelo ecoa até hoje para o meu e para o teu coração. O Senhor quer exclusividade minha e sua. Até quando nós vamos dividir opiniões? Vamos titubear entre uma ideia e outra. Um dia eu estou melhor, estou firme, estou na igreja. Outro dia eu estou no bar, estou na roda de conversa. Estou no pagode, estou na farra. Até quando? Até quando a boca que exalta o Senhor com cânticos, amanhã amaldiçoa a esposa, o esposo xinga, mente, fala palavrões? A gente não precisa ter deuses, gente. A gente não precisa. Os deuses modernos não têm cara. Não tem. Os deuses dos nossos dias não têm forma. Mas são divindades tão demoníacas quanto eram os Baalins. A convocação foi feita. A Bíblia relata que os 400 profetas de Azera não foram. Só foram os profetas de Baal, 450. E Elias vai dizer: olha, tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem em pedaços, ponham sobre a lenha,
mas não ponha fogo. Eu vou preparar um novilho também, vou colocar sobre a lenha e não vou acender fogo. Então vocês invoquem o nome do Deus de vocês. Invoque Baal. Invoque Azera junto. Invoque mais alguns que vocês tenham. Invoque tudo. E eu, sozinho, invocarei o nome do Senhor dos Exércitos. E Elias diz para eles assim: olha, o Deus que responder por meio de fogo, este é Deus. E Deus já havia determinado que toda força maligna estava fechada, cerceada pelo poder daquele que tem todo o poder. A gente sabe que as trevas têm poder, a gente sabe, e ninguém aqui brinca com isso. Mas eu te lembro que o Senhor, o teu Deus, tem todo o poder. E naquele dia Ele determinou envergonhar as trevas, envergonhar os principados e as potestades. Elias, provocando os profetas de Baal, diz para ele: olha, escolham os novilhos, prepare primeiro, visto que vocês são tantos. Então façam primeiro, clame pelo nome do seu Deus, mas não acenda o fogo. A Bíblia diz que já era meio-dia, e Elias começa a tirar um sarro daqueles homens, dizendo: chame mais alto, gritem mais alto. Afinal, Ele é um Deus, quem sabe está meditando, ocupado, viajando ou dormindo e precisa ser acordado. Então grite mais alto. E de fato eles atenderam o pedido, e eles passaram a gritar ainda mais, diz a palavra de Deus. E não apenas isso, começaram a se autoflagelar, começaram a se ferir com espadas e com lanças, e o sangue deles começou de alguma maneira a se misturar com tudo aquilo, porque eles gritavam, e já era meio-dia, e não descia fogo do céu. A Bíblia diz que Elias olhou tudo aquilo, e depois de provocá-los, ele se coloca de lado, e ele começa a restaurar o altar do Senhor, que estava em ruínas. E ele coloca 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E quando ele arruma tudo, ele coloca lenha, ele corta o novilho, e ele coloca sobre a lenha, e ele diz para eles: agora encham de água 4 jarros grandes e derramem sobre o holocausto. Pediu para fazer isso 3 vezes. E a Bíblia diz que a quantidade de água encharcou a lenha, encharcou o holocausto, encheu a valeta, o rego de água, tudo aquilo. E você sabe como é difícil pegar fogo em madeira molhada, não? Quem já foi acender uma lareira, um forno a lenha, sabe como é difícil quando aquela lenha, ela não precisa estar molhada, ela está úmida. Não pega de jeito nenhum fogo naquilo. E aquilo não ficou molhado, ficou encharcado. Elias se coloca ali à frente do sacrifício, e ele ora ao Senhor, sem gritar, sem espernear, sem se cortar, porque o nosso Deus não é surdo. Ele diz: Senhor, diante de todo Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e fiz todas essas coisas por ordem Tua. Saiba o que o Senhor te mandou fazer, querido, e sabendo o que Ele te mandou fazer, não tenha medo, mas nunca faça aquilo que o Senhor não te autorizou a fazer. E Ele deixou muito claro isso: saibam que eu sou o teu servo, e que tudo isso eu estou fazendo por uma ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor e Deus, e fazes o coração deles voltar-se para ti. O que movia o coração de Elias era o desejo que aquele povo, o seu povo,
se arrependesse e se voltasse para o Senhor, rasgasse as suas vestes em sinal de humilhação e chorasse pelo seu pecado, chorasse por ter abandonado o Senhor, por ter se prostituído com falsos deuses, por ter feito o que fizeram. E a Bíblia diz que quando ele ora, fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e lambeu completamente a água que havia na valeta diante dele. Queridos, quando o povo de Israel viu aquilo, chocados com o fogo que desceu do céu mediante a oração de um homem, 450 estão orando, se cortando, uma manhã inteira, e nada aconteceu. Quando um homem de Deus diz: Senhor, mostra que tu és Deus em Israel, fogo desce do céu e queima tudo aquilo que estava encharcado, mostrando que verdadeiramente Ele é o Deus de toda glória, de todo poder, de toda Shekinah. O seu fogo é fogo consumidor, consumiu até as pedras que estavam ali. Quando o povo viu aquilo, eles passaram a gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Talvez o coração de Elias exultou e falou: aleluia, glória a Deus. Elias então ordena a execução de todos os falsos profetas, os 450 profetas de Baal que estavam ali a manhã inteira clamando, chamando, e nada aconteceu. Ele dá uma ordem para que fosse executado a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 13, versículo 5, cumprindo a lei de Moisés, que determinava todo falso profeta deveria ser exterminado. E naquele dia, aqueles homens que eram parte do povo de Deus, que haviam debandado para ser profetas de Baal, eles foram eliminados, extirpados ali. Elias certamente está vivendo um momento único na sua vida. No cume do Carmelo, ele viu a glória do Senhor se manifestar como nunca ele havia visto. Ele viu o nome do Senhor ser engrandecido diante de todo o povo, diante de Acabe, diante dos falsos profetas. E ele dá uma palavra para Acabe, dizendo: Acabe, vá para o palácio comer e beber, porque uma grande chuva está chegando. Lembra? Já havia mais de 3 anos sem chuva. E ele falou: só vai voltar a chover mediante a minha palavra. E quando ele falasse sobre isso, era o tempo que a chuva voltaria e a economia voltaria a respirar. A Bíblia diz para nós, no versículo 42 de 1 Reis 18, que Acabe foi para o palácio comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou o seu joelho no chão, pôs o rosto entre os joelhos e buscou a face do Senhor. Depois de tudo isso, ele se voltou para o Senhor e se prostrou diante do Senhor, reconhecendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Certamente seu coração está inundado por uma experiência única, e enquanto ele está orando, ele pede para o seu servo subir no cume do monte, na direção que dá para o mar, e olhar para ver se tem nuvem que mostrasse que a chuva estava chegando. E ele foi uma vez, não viu nada. Ele foi 2, nada. 3, nada. Na 7ª vez, o moço, servo de Elias, ele vai e ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem lá longe, na direção do mar. E a Bíblia diz: este é o sinal de que a chuva de Deus irá descer. E de fato a chuva voltou a cair. Elias vive essa experiência. Seu coração está jubiloso por tudo que ele viveu e viu. Ele acreditava que um movimento de avivamento, de arrependimento, varreria a nação. Ele achou talvez até que Jezabel ia se converter, ia conhecer e se prostrar diante do único e verdadeiro Deus. Acabe deixaria de ser um banana e passaria a ser um rei, um homem. Mas como diz os jovens por aí, só que não. Isso não aconteceu. E a gente continua na semana que vem falando sobre a continuidade dessa história.
que vai levar o Elias do Carmelo para o Monte Horebe, onde ele vai ser curado pelo Senhor, restaurado pelo Senhor. Eu quero que você pense que na nossa vida, muitas vezes nós vamos passar por Carmelos e vamos ver a glória, o poder, a Shekinah, as maravilhas do Senhor, a glória do Senhor sendo difundida diante de todos. Mas haverão dias que nós precisaremos ser ministrados no particular pelo Senhor. E este é o nosso momento de Horebe. No Carmelo tem um auditório enorme. No Horebe não tem ninguém. Está Elias numa caverna e o Senhor que fala com ele numa brisa suave. Todos nós teremos os momentos de Carmelo. Todos nós precisamos ter o nosso momento de Horebe. E eu desejo que a gente conheça este Deus, que é fogo, poder e glória, mas que também restaura o abatido, o cansado, o caído, o contrito, aquele que já não tem vigor. Você sabe a história, nós não vamos entrar agora, porque eu estenderia muito. Você bem sabe que Elias entrou numa depressão profunda. Não queria mais viver, pediu a morte. Para ele não fazia mais sentido nada. Mas como? Depois de tudo que você viveu, você não quer mais viver? E o Senhor foi ao encontro dele, lá no Monte Horebe. Horebe não é apenas lugar onde a sarça arde. Horebe é onde o Senhor sussurra no nosso ouvido e no nosso íntimo e transforma a nossa vida. Que Deus abençoe o nosso coração. Que você viva os milagres de Deus na sua vida. Que você veja o azeite e a farinha na botija aumentando. Que você veja os milagres do Senhor ressuscitando mortos. Que você veja Deus descendo fogo do céu. Tudo isso, porque isso tudo faz parte da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Mas certamente nós também teremos o nosso momento de Horebe. E este lugar é o lugar da cura do Senhor. É o lugar onde nós somos ministrados no particular e no íntimo. Pedro teve o seu Horebe, eu tenho o meu, você tem o seu. Que Deus nos abençoe no nome poderoso de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e adorar ao Senhor Jesus. Aleluia.